Uma das coisas que mais geram ansiedade são os nossos pensamentos. Quem aqui nunca passou por uma situação em que não conseguia se livrar daquele determinado pensamento? Parece que fica ali preso na mente, você fica pensando o tempo todo, por exemplo, na conta que você tem que pagar, no problema que você tem que resolver, naquela pendência ali no seu trabalho que você tem que resolver e não sabe como. Enfim, esses pensamentos eles acabam grudando ali na nossa mente e parece que a gente não consegue se livrar deles. Pois bem, eu quero dar 2 ferramentas hoje aqui para você aprender a administrar esses pensamentos e poder ter mais tranquilidade, poder ter um pouco mais de paz. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não saia daqui sem deixar o seu joinha e compartilhar com quem precisa ouvir este conteúdo. Então, chega de conversa, vamos então para as ferramentas. Bem, antes de falar das 2 ferramentas que você vai ver que são simples de se aplicar, mas que dão um enorme resultado, eu quero falar sobre os 2 tipos de pensamentos mais comuns que as pessoas acabam tendo. O primeiro deles é chamado de pendências. O que são pendências? Pendências são situações que temos que resolver, são expectativas que temos sobre alguma coisa, sobre uma situação que temos que enfrentar, sobre algo que nós precisamos, de repente, fazer para resolver, para conversar, é uma conta para pagar, é alguém para conversar. Enfim, essas pendências elas acabam vindo na nossa mente em determinados momentos, principalmente à noite, antes de você dormir, e te impedem você de ter uma boa noite de sono. E durante o dia também, você fica pensando nisso, naquilo outro, e aí seus pensamentos ficam acelerados e o fim disso é muita ansiedade. E o segundo tipo de pensamento que vai resolver com essa ferramenta é os pensamentos intrusivos. O que são pensamentos intrusivos? São pensamentos bobos, às vezes viagens que vêm à nossa mente. Por exemplo, e se minha família toda morrer? E se eu cometer uma loucura e, sei lá, fazer algo contra a minha própria vida ou contra a vida de outras pessoas? E sabe esses pensamentos malucos que vêm à nossa mente? E aí que está, quanto mais você quer se livrar deles, mais difícil se torna de se livrar desses pensamentos. Enfim, esses 2 tipos de pensamento, eles incomodam muito e levam as pessoas a terem muita ansiedade. Então, vamos à ferramenta. E a primeira ferramenta, ela parte do princípio que nós não conseguimos lidar com as pendências na nossa mente. A gente fica lembrando de coisas que temos que resolver o tempo todo. O nosso cérebro nos lembra justamente para nós fazermos alguma coisa. Só que existem situações que vão ser resolvidas daqui 10 dias, 20 dias, 1 dia. E você não precisa ficar pensando em tudo aquilo, só que isso cola na sua mente. Bem, o que fazer então para tentar administrar, mudar, parar de pensar nisso? Você precisa dar uma resposta ao seu cérebro, uma resposta à sua mente. E que resposta pode ser essa? Pode ser uma anotação ou pode ser um planejamento. Vou dar um exemplo para você. Você se lembra de algo que você precisa fazer no dia seguinte. Ai meu Deus, puxa, preciso resolver aquele problema. Aí passa um pouquinho e você se lembra de novo. Ai meu Deus, preciso resolver aquele problema. O que você pode fazer? Você pode anotar isso numa agenda, anotar isso no seu celular, num bloco de anotações, até no seu WhatsApp. Né? Se você tiver aquele grupo de WhatsApp só com você, anote lá. Tira as pendências da sua mente. Uma outra forma é criar um planejamento. Imagine que é uma conta que você tem que pagar e você não sabe como, você não tem recurso. Adianta você ficar pensando nisso? Não. Então sente, pega uma folha, pega uma caneta e faça um planejamento. Primeiro passo, eu vou fazer isso. Segundo, eu vou fazer aquilo. Terceiro, eu vou fazer aquilo outro. Crie um planejamento. Mesmo que esse planejamento não seja ali tão assertivo, para efeito psicológico ele funciona. Por quê? Toda vez que você se lembrar daquela conta, você vai dizer assim, não, eu já tenho um planejamento, já está tudo certo, a data que eu vou atrás, eu vou pedir dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Isso para tudo. Você quer resolver um problema na empresa, lá você precisa conversar de repente com um colaborador, você precisa conversar às vezes com uma pessoa que está te incomodando, que trabalha junto com você. Anote tudo o que você vai falar e tira isso da mente.
para de ruminar pensamentos. Toda vez que você ficar ruminando pensamentos baseados nessas pendências, você fica muito ansioso. Então, o que eu disse? Anote tudo e crie planejamentos. Tira da mente. O importante é você dar uma resposta ao seu cérebro do tipo: eu já anotei, eu já criei um planejamento, isso eu não vou pensar nisso agora, já pensei, já está tudo certo, é só eu agora agir, está na data certa e tal. Enfim, dê uma resposta ao seu cérebro. A segunda ferramenta ela é também bem simples, mas muito eficiente, principalmente para pensamentos intrusivos. Entenda, se você não souber administrar os pensamentos na sua mente, eles vão ficar. Os pensamentos eles vão grudar na sua mente à medida que você quiser se livrar deles. Você quer ver só? Se você pensar que você não pode pensar em determinado tipo de coisa, se eu falar assim, ó, não pense num carro azul, o carro azul te vem à mente, não pense numa girafa cor-de-rosa, ela te vem à mente. Por quê? Porque toda vez que você pensa nisso, e se você quiser se livrar disso, isso não vai embora, isso se torna uma coisa importante para você. O seu cérebro vai entender que aquilo tem uma importância e aí você fica pensando naquilo o tempo todo. Então, o que fazer? De repente vem uma besteira na sua mente, fala assim: puxa vida, e se minha família toda morrer e eu ficar sozinho? Aí você fica pensando, nossa, e começa a sofrer, e começa a sofrer. Para! Entenda que a sua mente, o seu consciente, é como uma via pública. Os pensamentos vêm como carros e passam por ela, e você não tem controle nenhum. Quem aqui nunca pensou uma bobagem? Todo mundo pensa. Agora, existe um abismo entre pensar e agir, pensar e fazer, pensar e executar. Se os pensamentos te incomodam e você fica, não, eu não posso pensar, você vai pensar. Então, o que fazer para administrar esses pensamentos? Você vai dizer para os pensamentos assim, pensamento bobo, ó, fica à vontade, tá? Imagine só que você tem uma casa e essa casa está aberta, as portas e janelas e nela entra uma borboleta. Essa borboleta entra na sua casa e de repente ela pousa ali no teto. E você, querendo se livrar da borboleta, tenta jogar almofada e tal. Você tenta se livrar daquela borboleta e vai ver que você não consegue. Você perde tempo, você vai ter desgaste e aquela borboleta vai continuar ali. Agora, se você disser para a borboleta assim, borboleta, fica à vontade aí, que eu tenho coisa para fazer, tá? Fica à vontade. De repente você vai lá, você se distrai, nem lembra mais da borboleta, quando você volta, cadê a borboleta? Ela já foi embora. Assim são os pensamentos intrusivos. Eles vêm e vão. Às vezes a gente pensa um monte de coisa, aí se não der certo tal coisa. Meu, isso é só um pensamento. Pensamento é só pensamento. Pensamentos vêm, pensamentos vão, pensamentos são só pensamentos. Pensamentos não podem te desestabilizar. Por quê? Porque a nossa mente é uma via pública, vem de tudo ali, só que nós temos que escolher, dizer, puxa, isso daí não tem nada a ver, pô, que pensamento bobo, nada a ver, pensamento, fica à vontade aí, que eu vou fazer outra coisa e fique à vontade. Você vai ver que quando você começa a desprezar os pensamentos dessa forma, eles vão perdendo força até que eles param de te incomodar. Você vai receber muitos pensamentos em sua mente o tempo todo. Saiba administrá-los com essas duas ferramentas. Espero ter ajudado bastante. Coloque em prática, viu? Isso que eu estou falando aqui, coloque em prática. Você vai ver a grande diferença que isso vai fazer na sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar e comentar aqui se você já teve algum tipo de pensamento assim e que pensamento é esse que te perturba tanto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.